Veja as consequências terríveis que acontecem quando uma pessoa é usada pelo mal se levanta contra a autoridade espiritual. Aqui tem o registro na Bíblia, do livro de Números, no capítulo 12, o que aconteceu com Corá, Datã, Biraão, e que se levantaram contra a autoridade espiritual que era Moisés, e a terra se abriu e engoliu eles três. Tá? Falar contra o escolhido de Deus provoca lepra e outros males. Deus só aceita na igreja pessoas que se sujeitam à liderança da igreja, que ele mesmo escolheu. Qualquer pessoa que atacar quem Deus escolheu estará atacando o próprio Deus. E além de estar agindo por influência de Satanás. As consequências são terríveis. Vem a vergonha, o isolamento, doença, sofrimento e às vezes morte física. Em 2 Crônicas 16:22 está dizendo: não toque nos meus profetas e nem maltrate os meus ungidos. Mas mesmo assim a pessoa não respeita essa palavra. Veja o caso de Moisés. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés e não se conformavam com a sua liderança. Achavam que eles também tinham unção e que não era certo só eles ser o líder. E até diziam assim: porventura, falou o Senhor somente com Moisés? Será que ele não falou também com nós? Ou as contendas, discórdia. Tá? Queriam ocupar o lugar de Moisés. Mas Moisés, além da unção, tinha um carinho e respeito pelo povo. Então Arão e Miriam acharam a única maneira de derrubá-lo seria falar mal dele para o povo, e mostrar ao povo que Moisés não era tão santo assim. Então foram buscar na vida particular de Moisés o motivo para atacá-lo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. As consequências vocês todos sabem que aconteceu com Miriam. Ficou leprosa, doente, teve que ficar dentro de uma caverna no isolamento. E Arão se perturbou ao ponto até de servir outro Deus, fazendo um Deus de ouro através do animal. Hoje acontece a mesma coisa. Aqui na igreja de Abraão também já foi feito 3 facções no levante contra a minha pessoa. A primeira facção foi feita em 2010, quando eu inaugurei essa igreja, e houve um levante muito grande. A igreja foi liderada na época por um pastor chamado André Carnudo, e enviou 3 pastores, enviou obreiros às ruas, pessoas que foram na casa dos membros, dizer que eu não era pastor, quem era eu para ser pastor, que ninguém me levantou como pastor, que quem pensava que eu era para ser pastor, e que eu já tinha me separado da mulher, tá? Mentindo. A obreira, aquela senhora aí que muito antiga na Igreja Universal, só não vou citar o nome dela, consideração ao respeito que eu tenho por ela, tá? Que já é uma senhora idosa, me caluniando, dizendo que eu toquei o carro por cima dela. Enfim, me caluniaram bastante, foram dentro da igreja, arrancaram a placa da igreja, tiraram as pessoas de dentro da igreja. Foram usados, com certeza, sem dúvida nenhuma, pelo Satanás, pelo diabo. E isso, meu Deus,
eu não fico triste porque isso aí é bíblico. Se fizeram com Moisés, não vão fazer comigo? Com certeza vão fazer, tá? Mas não, eles não conseguiram fazer eu parar. Porque a intenção do diabo era fazer eu parar, ou talvez ficar com mágoa deles. Porque a mágoa destrói com o cristão. Mas o diabo não conseguiu fazer isso. Porque o objetivo do Satanás, usando aquelas pessoas, era colocar mágoa no meu coração, ou talvez fazer eu desistir do chamado de Deus. Porque eu já tinha feito 4 entrevistas, 2 em Porto Alegre e 2 aqui em Santa Catarina, pelo bispo Odivan aqui em Santa Catarina, onde me olhou com maus olhos na hora da escolha, quando a gente estava indo lá para fazer a entrevista, aqueles outros jovens que foi candidato a pastor, até zombaram de mim. Olha aquele velho lá que quer ser pastor. Hoje nenhum dos 3 está mais na obra. Voltaram. O outro obreiro virou homossexual. Teve o obreiro, ficou doente. Outros já nem estão mais na obra. Entendeu? Assim também aqui na igreja, pessoas da própria igreja fizeram facção, umas pegou câncer, outras morreram de coronavírus, outros não estão mais nem na igreja mais. Destruíram o casamento, porque pessoas que não deram valor quando chegaram aqui na igreja de Abraão, também com problema sério de doenças, de vício, de casamento destruído, desemprego, também se destruíram tudo. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. 1 Crônica, não toque nos meus profetas e não maltrate, entendeu? E queriam tentar me destruir de todas as formas. O pastor que arrancou a placa da igreja, era candidato a político, perdeu as eleições. E o diabo fez a festa. E até hoje eles não conseguem colocar uma igreja aqui por causa daquele crime que eles fizeram. Crime espiritual. Se levantar contra o ungido de Deus. Porque eles se esqueceram que está escrito em Jeremias 3,15, que Deus disse, darei pastores conforme eu quero, não como o bispo quer. Entendeu? E hoje eu perdoo todos eles, porque eu entendo assim, se não houvesse esse levante, a igreja não tinha prosseguido. Tá entendendo? Porque os pastores mais experientes, antes de eu tomar essa decisão, eles já tinham me orientado. Se o senhor quer ser pastor, o senhor vai ter que aguentar o rebuliço que vai dar. O levante vai ser muito grande. Então o senhor se prepara. Então eu já estava preparado para receber. Mas o que me deixa triste é que muitas pessoas se destruíram. Outras estão caídas, estão fracas, estão doentes. Agora mesmo, recente, fizeram outra facção aqui, foram tudo para a Universal. Mesmo frequentando a Igreja Universal, um quebrou o braço, outro voltou à depressão, outro voltou a ficar doente de novo. O outro não está mais em igreja nenhuma, já saiu da Universal, já saiu tudo. Entendeu? Outros, o diabo pegou os filhos, tá? Porque eles não entendem que está escrito na palavra de Deus que a gente não pode se levantar contra a autoridade espiritual. Na verdade, o diabo fez eles me olhar com maus olhos, como os bispos da Iurde fizeram, me olharam com maus olhos, entendeu? Porque não tinha unção para ver o chamado que eu tenho, entendeu? Então, eu perdoo todos eles, mas eu estou fazendo esse vídeo para vocês verem que Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, bonitinha, novinho, gurizinho novo. Ele escolhe pessoas que casam com ele,
que assumem um compromisso com Ele, se entregam para Ele, vivem na obediência. É esse que Deus escolhe. Ele não escolhe bonitinho, nem estudioso, nem pessoas capacitadas. Tá entendendo? Ele escolheu eu, que sou pequenininho. Entendeu? Os novinhos, tudo voltaram lá de Florianópolis. Os bonitinhos, que eram escolhidos lá, bem novinho. Entendeu? Então, hoje tem uns até que estão com depressão. Entendeu? Então, cuidado, meu amigo, minha amiga. Isso é bíblico. Falar contra o escolhido de Deus provoca lepra, mal, horríveis na vida dessas pessoas. Que Deus te dê entendimento, que Deus te abençoe. Tu e a tua família, em nome de Jesus.